Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou muito bem. Não como gostaria, como poderia, mas depois de uma reunião dessa, uma reunião espiritual com Testemunha de Jeová, não tem como não estar transbordante de alegria, Estou me sentindo edificado, me sentindo, sabe, realizado, satisfeito, depois de um banquete espiritual que a gente recebeu agora. E eu queria falar exatamente sobre isso. Por que essa edificação, esse sentimento bom? Que é exatamente nesse mesmo dia, não foi numa quarta. Semana passada eu fiz um vídeo falando sobre esse assunto na quarta-feira. Hoje a reunião foi na quinta, que eu estava assistindo em outro lugar. E o assunto é o mesmo. O poder da atenção quando você dá atenção devida nas coisas. Eu falei, né? As reuniões que nós temos com testemunhas de Jeová costumam ser iguais. Não que elas tenham sempre os mesmos assuntos. Eu acho que você vai entender o que eu estou querendo dizer. As instruções são sempre as mesmas que nós recebemos. Alguma coisa nova aqui, outra ali. Mas as reuniões, elas costumam ser iguais. No sentido de que elas são feitas sempre da mesma maneira, né? Mas, cara, eu não tenho nem o que dizer. Você só vai tirar pleno proveito das reuniões quando você der atenção à maneira como você presta atenção no que é dito. Você vai reter mais, você vai absorver mais, à medida que você se esforçar e se preocupar em dar uma plena atenção. Uma atenção além do normal, além do que você está acostumado a dar. E eu estou me dando cada vez mais conta disso. Quer um exemplo? Tem um exemplo claro. Teve um boletim, acho que é o boletim número 6, que saiu no site. Boletim número 6 das Testemunhas de Jeová, falando sobre o novo texto para o ano de serviço que entrou agora, que vai começar a partir de... vai ser implementado a partir de janeiro. Eu tinha assistido aquele boletim, tenho certeza que eu assisti aquele boletim. Mas hoje ele foi passado de novo na reunião para todos na assistência. E é de se pasmar, literalmente isso. Porque é como se eu tivesse assistindo aquele boletim pela primeira vez, e eu já tinha assistido ele inteirinho. E não lembro nem das Bíblias no museu lá da Alemanha. Não lembro nem de ter visto aquilo lá. Por quê? Porque eu estava assistindo, mas com a mente no mundo da lua. Com a mente pensando em coisas triviais, em coisas que não deveria. Então, você não tirou, eu não tirei proveito nenhum. Aí eu só fiquei com esse status, né? Você assistiu o boletim? Assisti. Então você teve que assistir. Mas e o proveito que você tirou dele? Desculpa. E o proveito que você tirou dele? Foi zero. Foi zero. Eu tirei zero proveito a primeira vez que eu assisti. Aí eu assisti hoje de novo. Até pensei assim, puxa, mas já assisti isso, vai passar algo que eu já assisti. Eu pensei, eu admito que eu pensei isso. Puxa, mas eu já assisti isso, vai passar algo que eu já assisti. Mas eu prestei atenção de uma maneira que não tinha prestado. Uma atenção sobremedida. E o proveito que eu tirei, eu estou lembrando das informações até agora, elas estão sendo passadas na minha mente aqui, do que foi dito no boletim. Então, o foco, o ponto mais importante do que o que está sendo dito é como você está prestando atenção. Mais importante do que o conselho, do que a instrução, do que a orientação, mais importante que isso é como
você está dando atenção àquilo que é dito. É por isso que a Bíblia diz, né? Por isso que Jeová nos diz, né? Persistam em produzir a sua própria salvação. O que Jeová quer dizer com isso? Que é você, que sou eu, o responsável pela nossa salvação. Isso pode parecer estranho, né? Mas é verdade, é verdade. O mérito é de Jeová. Sabe por que o mérito é de Jeová? Porque é Jeová que dá as ferramentas, é Jeová que dá os materiais, é Jeová que dá o guia, é Jeová que dá a ajuda, a orientação. Mas é você, sou eu que tem que construir. Então o mérito é de Jeová, mas a responsabilidade é nossa. Entendeu a diferença? O mérito é de Jeová, porque tudo que nós precisamos e usamos para construir a nossa salvação é Jeová que dá. Mas a responsabilidade, o dever, a obrigação é nossa. Então, como começa essa aplicação, essa execução das orientações? Na mente. A maneira como a gente absorve a instrução, a orientação, vai determinar se a gente vai fazer um bom serviço ou um mau serviço. O apóstolo Paulo disse, né? Ele disse assim, pois a obra de cada um será manifesta, porque será descoberta por meio a prova de fogo. Ele falou em termos, não sei usar exatamente as palavras que ele usou, mas ele disse isso, né? Que as nossas obras, a maneira como a gente constrói, vai ser provado à prova de fogo. Então, se a gente usou bons materiais, fez um bom trabalho, executou bem, vai ser posto à prova por meio de fogo. E como que a gente vai fazer um bom serviço então? Tudo começa na mente, né? Começa na mente para depois ir para a prática. Então, se a gente não está prestando atenção, se a gente está preocupado com coisas triviais ou não está dando foco, com um foco concentrado, acho que foi o apóstolo Paulo que disse, né? Para que, deixa eu ver se eu lembro agora do texto que diz, prestais atenção a como escutais, é um texto também importante que eu falei no outro vídeo, mas tem um outro, para que ele fala, eu não vou pesquisar aqui agora, mas ele fala para a gente prestar mais do que a costumeira atenção nas coisas que são ditas. Esse texto, né? Prestem mais do que a costumeira atenção que é dito. Por que ele fala isso? Porque Jeová mostrou para ele a importância de como a gente presta atenção. Imagine que você no seu serviço, o patrão te dá instruções detalhadas para você fazer alguma coisa no seu serviço. O que vai determinar se você vai cumprir bem aquele pedido? Pela maneira como você presta atenção, pela sua atenção, pela importância que você dá e pela necessidade que você sabe de ter que fazer aquilo. Então tudo começa no cérebro, na sua atenção, na maneira como você recebe a instrução, na atenção que você dá e depois em ação. E eu estou me dando cada vez mais conta disso. É claro que Jeová, ele leva em conta as nossas circunstâncias, né? A gente sabe muito bem disso. Jeová não vai exigir a mesma coisa de uma pessoa e da outra. Ele vai querer um bom serviço. Porque como eu estava meditando ali na cozinha, Jeová não vai aceitar um mau serviço se você pode dar um bom serviço. Mas Jeová pode aceitar um mau serviço, entre aspas, se é aquilo que você pode fazer. Se é o melhor que você pode fazer. Se é o que as suas circunstâncias permitem, né? Então, eu só estou fazendo esse vídeo, eu nem queria fazer, mas eu estou fazendo porque isso eu achei muito importante e eu assimilei, estou assimilando isso ainda, e eu entendo que isso é importante que vocês também entendam,
certo? Desculpa que os meus vídeos são sempre muito longos, né? Já são 10 minutos, exatamente 10 minutos agora. Mas é isso, pessoal, porque eu percebo às vezes que a gente não presta atenção como deveria. E eu me incluo nessa. Por exemplo, esse boletim e tantas instruções que a gente recebe, né? Por que Jeová repete sempre as mesmas instruções? Muitas vezes, porque a nossa mente é imperfeita. Nós somos imperfeitos. E, além disso, nós estamos em constante evolução. As nossas circunstâncias, mesmo como servos de Jeová, elas vão mudando. Então, hoje a gente recebe uma instrução, mas não presta atenção. Mas as coisas podem mudar, como o meu caso mostra. E aí você recebe essa instrução de novo e peraí, agora eu estou mais atento, agora eu estou mais concentrado. Então Jeová é paciente, né? Jeová é o perfeito instrutor, o grandioso instrutor, né? Nossa vida, nós como seres humanos, somos uns seres complexos. Seres muito complexos e mais do que isso, nós somos frágeis. Então nós estamos em estágios diferentes, né? Nós temos circunstâncias diferentes. Mas se alguém foi despertado num ponto e tentar alertar você, e tentar te ajudar, e você sentir que isso pode te ajudar, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Porque eu gostaria de ver mais pessoas pensando assim como eu e tendo esse despertar assim como eu, certo? Então, o poder do foco parte 2 é o título desse vídeo. O que eu ia falar? Estava falando ali, né? Que se você não presta atenção direito no que é dito, não tem como você executar bem feito. Não tem como. Então, você só vai executar bem algo, seguir bem as instruções, fizer o que precisa como precisa, partindo do começo, que é prestando a atenção que deveria. Então Jeová merece um serviço bem feito. E ele dá a instrução bem feita. A gente só vai executar bem feito se a gente prestar atenção da maneira como deve, como deveria. Certo? Então é isso, pessoal. Eu sei que eu poderia fazer muito mais, mas enfim, cada um tem que olhar para si, né? A construção da sua fé é individual. Cada um é responsável pela construção da sua fé e da sua família, se você for responsável por outros. E depois eles serão responsáveis pela própria construção da família deles, da fé deles, né? Então é isso. Jeová nos dá os melhores materiais, os mais resistentes, os mais fortes, os mais avançados. Mas somos nós que temos a responsabilidade de usar esses materiais. E nós só vamos usá-los bem se prestarmos bem atenção no que é dito, para a gente executar bem. E aí a nossa reação, como a gente reage a essas instruções, certo? Então, após uma reunião dessa, não tem como você ainda ficar preocupado com problemas, com saúde. É claro que a gente se preocupa com isso, mas o efeito da instrução, quando você absorve, presta atenção como deveria, ela tem um efeito imediato, como eu disse no outro vídeo. Ela tem um efeito imediato. Quando você presta atenção bem prestada, bem atenta, bem focada, bem plena, uma plena atenção, uma atenção total, isso vai dar um efeito em você quase que de imediato. Ela vai ter um efeito em você quase que de imediato. E aí ela pode, a chance dela te levar, essa reação te levar a fazer o que é certo é muito maior, certo? Desculpa por tantos vídeos em sequência, tantos vídeos um atrás do outro. Eu não estava postando quase vídeos nenhum, eu agora estou postando, porque as nossas circunstâncias elas vão mudando, a nossa mente ela está em constante movimento, né?
Nós reagimos às situações e, de acordo com o que nós estamos passando, nós reagimos de formas diferentes. Eu não estou conseguindo fazer tudo que um servo de Jeová precisa, mas espero que isso mude em breve. Ou então não, desde que isso não afete aquilo que eu quero que não afete. Certo? Pessoal, é só isso. Preste atenção, como a Bíblia diz. Quando a Bíblia dá um conselho, é porque, olha, quando a Bíblia fala alguma coisa, dá um alerta, e você não leva em conta, ou você leva em conta, você vai sentir na pele os efeitos tanto positivamente como negativamente. Então a Bíblia diz: preste atenção a como escutais, a como vocês escutam. Preste mais do que a costumeira atenção às coisas faladas por nós, conforme o apóstolo Paulo, acho que foi o apóstolo Paulo que disse, né? E persistam em produzir a sua própria salvação com temor e tremor. Ou seja, leve a sério a responsabilidade que você tem, que é única, que é individual, de você mesmo se preocupar em seguir as orientações de Jeová, em prestar atenção, em focar plenamente no que é dito, esquecendo outras coisas, dando atenção realmente ao que é dito. Porque eu digo para você, a maneira como eu presto atenção no que é dito nas reuniões, no que é dito da tribuna, as instruções, a maneira como eu presto atenção ao que a Bíblia fala, os exemplos que a Bíblia fala, a maneira como eu presto atenção nisso vai determinar se eu vou fazer um bom trabalho ou não. Certo? A gente pode ter... Por que o mundo está do jeito que está, sendo que a Bíblia está disponível a todas as pessoas? Muitas pessoas já leram a Bíblia. Muitas pessoas já ouviram falar do que ela diz. Mas o mundo só vai de mal a pior em sentido moral, espiritual, em sentido comportamental. O pensamento das pessoas só está piorando. Mas as pessoas conhecem, já ouviram falar da Bíblia, já leram a Bíblia, mas não leram como deveria. Não prestaram atenção como deveria. Não deram o valor que deveria. E por isso o efeito não teve nenhum efeito, não teve proveito nenhum. Certo? E nós não queremos, eu não quero que isso aconteça comigo. Eu não quero que as instruções que eu receba, que os conselhos, as correções, porque Jeová nos corrige, né? Jeová não só fica bajulando a gente, elogiando a gente o tempo todo. Ele dá uns conselhos ali quando ele sabe que precisa ser dado. Então é isso, pessoal. A maneira como a gente presta atenção, a preocupação que a gente tem com o que está sendo dito, a nossa atenção que damos no que está sendo falado vai determinar se nós vamos prestar atenção e vamos seguir essas instruções. Certo? Que cada um de nós se preocupe com isso e, como eu disse no outro vídeo, deixe outras coisas de lado. O irmão Samuel Hurd falou sobre algo interessante no boletim, né? A gente ter consciência de que a gente precisa das instruções de Jeová, de que nós estamos numa situação tão decadente em sentido espiritual, em sentido físico até mesmo, no sentido de que nós não estamos à altura como deveria dos requisitos de Jeová, que nós temos que ter essa consciência e por isso agir para saná-la, né? Então, precisamos reconhecer que nós necessitamos, fomos feitos para seguir as instruções de Jeová e temos que fazer isso da maneira certa. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, quando eu estiver lendo a Bíblia, se preocupe e preste atenção em como você está dando aquela atenção. Porque se você, como eu disse, as pessoas já leram a Bíblia, muitos já leram a Bíblia, hoje muitos também não leram, mas elas leem a Bíblia e o efeito é quase nulo, não tem efeito nenhum. Por quê? Não prestaram atenção como deveria, não deram o valor que deveria, não
se preocuparam em praticar como deveriam. Então, se as instruções que nós recebemos não prestarmos atenção plena e total, o efeito será praticamente nulo, certo? Então, é isso. Jeová só merece um serviço bem feito se nós podemos fazê-lo. Mesmo que nós não possamos, Jeová vai entender isso. Né? Para aquelas pessoas que estão limitadas, como eu estou limitado, não estou conseguindo fazer tudo o que eu queria, mas Jeová merece um serviço bem feito. Então, e ele dá todas as instruções, todo o aparato para a gente dar esse serviço para ele bem feito. Então, prestemos atenção quando estivermos nas reuniões, quando estivermos nas atividades espirituais, e aí a gente vai poder reagir favoravelmente, né? E executar conforme as instruções que nós recebemos, certo? Então é isso. Preste atenção a como escutais, preste mais do que a costumeira atenção às coisas ditas por nós e persistam em produzir a sua própria salvação com temor e tremor. Então é isso. Se você prestar bastante atenção, se eu prestar bastante atenção nas reuniões, no que é dito nas matérias que nós recebemos em sentido espiritual, se a atenção for plena, total, isso vai produzir um efeito imediato em nós nos sentiremos bem, praticamente de imediato, e executaremos de forma bem feita. E é o que Jeová merece, certo? Pessoal, desculpa se eu sou muito repetitivo, se eu falo sempre dos mesmos assuntos, peço perdão, mas eu estou preocupado com o meu bem-estar espiritual. Espero que você também esteja preocupado com o seu bem-estar espiritual e que a gente dê a Jeová o que ele merece, com a atenção que ele merece, certo? A preocupação do vídeo é essa, é compartilhar esse aprendizado, essa lição, e cada um está num estágio espiritual diferente, mas a gente sempre tem campo para melhorar, sempre tem campo para melhorar. E é algo que a gente está ao nosso alcance, né? Prestar atenção no que é dito, com uma atenção focada, plena, dedicada ali, concentrada, é algo que a gente pode fazer. E se a gente não pode, se a gente não está conseguindo, é alguma atenção que a gente tem que dar, profissional de repente, buscar uma ajuda, para a gente conseguir dar essa atenção que Jeová merece, né? Certo? É isso, pessoal. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Desculpa aí se eu estou sendo um pouco chato com vocês, meus irmãos, e todos que ouvirem esse vídeo. A intenção é sempre a melhor. Mas é isso. Enfim, cada um é responsável por si, né? Jeová diz que cada um é responsável por si. Então, cada um vai ter que prestar contas de si. Mas se alguém está indo bem ou se alguém está encontrando um jeito melhor de fazer as coisas e tirar proveito, ele pode compartilhar com a gente pode ser beneficiado também. Certo? Tchau, pessoal. Um abraço. Falou.